A Guerra dos Domingos, Gugu e Faustão. Se você gosta de televisão, fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo sobre essa guerra de audiência. Meu nome, Alexandre Daniel, aqui do canal Alexandre Daniel. É muito prazeroso estar aqui, mais um vídeo com vocês. E se você gosta da história da televisão, se você tem curiosidades disso, por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo que é muito importante também a sua inscrição aqui no meu canal. Alexandre Daniel. Gosta da história da televisão? Conhece alguém que goste? Então compartilha esse vídeo. Você gosta? Curta esse vídeo, comenta essa história da televisão aqui, porque essa história da televisão é babado. Babado, menino, e confusão. Por que é babado, Alexandre? Porque isso aconteceu nos anos de 1997. Voltando lá no tempo. Mas se você perguntar, Gugu e Faustão é só nos anos 90? Não. Essa história começou no final dos anos 80. Por que começou no final dos anos 80, Alexandre? É o seguinte, a Globo, o Silvio... Nós vamos voltar um pouquinho mais atrás, então. O Silvio Santos fazia o seu programa na Globo, foi para a TV Tupi, fundou, inaugurou o SBT, e aos domingos a Globo não ganhava do Silvio Santos. O Silvio Santos ganhava na audiência todo domingo da Globo. Todo domingo o SBT com o Silvio Santos ganhava da Globo. A Globo tinha uns enlatados americanos, então tinha Alf, o Teimoso, tinha MacGyver, tinha filme, tentou programas de auditório que não deram certo também. Teve Guerra dos Sexos, que foi um programa de auditório aos domingos. Teve também um programa no final do Fantástico, 8800, que nos anos 70 que não deu certo, tentou Moacir Franco, não deu certo, nenhum programa da TV Globo dava certo aos domingos da televisão. O Boni então pensou, olha, para ganhar do Silvio Santos, eu tenho que fazer um programa popular, de auditório, igual ao programa Silvio Santos, certo? Aí que foi a sacada de contratar quem? Augusto Liberato, o Gugu. O Gugu estava fazendo um sucesso tremendo no Viva a Noite. O Viva a Noite era aos sábados no SBT, 9h30, 10h30, mudou muito de horário e alcançava a liderança com os quadros que tinham. O Menudo tinha Sonho Maluco, tinha as provas, as gincanas, depois que teve o Ramo Brasileiro, tinha o Homem versus Mulher, as gincanas da taça, tinha a Cabine Milionária, recebia artistas para lançar disco, para os artistas que estavam no auge do sucesso iam no programa do Gugu, no Viva a Noite, para mostrar o seu talento. Aí a Globo contratou o Augusto Liberato, o Gugu, para ter um programa aos domingos da Globo, para competir contra o Silvio Santos. Para você ter uma ideia, essa contratação foi por agosto, setembro de 87. Eu não lembro muito bem o período, mas foi depois do segundo semestre de 87. Só que aconteceu um porém aí. O Silvio Santos já estava cansado das cordas vocais. As cordas vocais do Silvio Santos já estavam muito cansadas pela exaustão. Ele fazia programas de 12 horas, tinha programas mais na quinta-feira, tinha programa de rádio, o homem não parava de falar. E aí a corda vocal cansa, não é? Ainda com o preparo de não ter uma fonoaudióloga como animadores, apresentadores, artistas têm hoje, o Silvio Santos não tinha esse preparo. Ninguém pensava nisso nos anos 80, 70, nos anos 50, 60, não vinha com esse preparo. Só depois desse tempo que as pessoas agora não precisa de uma fono, ainda que eu tenha uma fono também, que eu vou começar as aulas e daqui a pouco eu vou mostrar nas minhas redes sociais, alexandredaniel.oficial, sobre essa fono. Mas voltando, o Silvio teve um problema na garganta, então ele apresentava o programa muito rouco, as pessoas achavam que não era nada, que era um problema, e ele foi investigar esse problema, e aí ele foi para Boston.
Estados Unidos. Enquanto isso, o Gugu estava contratado da Globo, estava fazendo cursos de televisão, tinham comprado formatos já estavam fazendo os cenários. Aí o Silvio Santos foi para os Estados Unidos, ficou sem exibir o programa dele por 4 semanas. A audiência que estava altíssima, o SBT colocou Enlatados, colocou Chaves, colocou O Pequeno Príncipe, colocou filmes, Esquadrão Classe A, Miami Vice, até futebol. E o que houve com a audiência do SBT? Caiu drasticamente, porque não tinha mais o Silvio Santos aos domingos. E eu tenho uma dica fantástica para você, que é esse livro aqui da Rita Andery, No Olho do Furacão. Gente, ela conta nesse livro 5 experiências de quase morte. 5 experiências que ela quase morreu. Ela conta pra você, ela abre a vida dela nesse livro aqui, No Olho do Furacão. A Rita Andery conta o que aconteceu com ela. E você pode comprar esse livro. Mas o que vai servir esse livro na sua vida? Olha, você lê e ela tem ensinamentos dela pra você. Ela é formada em PNL. E ela faz atendimentos. E nesse livro aqui, ela mostra como a PNL salvou a vida dela. No Olho do Furacão, com a Rita Andery. E você pode ter esse livro na sua estante. Mas você tem que ler esse livro. Eu recomendo. É muito fácil. É só você seguir o perfil dela no Instagram, Rita Andery, que você vai ter todas as informações de como ter esse livro na sua casa. Esse livro, eu não dava nada por ele, mas ele mudou muito a minha vida e vai mudar a sua também. Saia do seu furacão lendo esse livro aqui, No Olho do Furacão, da Rita Andery. Só seguir ela no Instagram que você vai ter todas as informações. Continuando a história aqui do SBT, do Gugu, do Faustão. E aí o Silvio foi para Boston, ficou 4 semanas sem fazer o programa, a audiência drasticamente baixa. Ele voltou dos Estados Unidos, onde ele teve um calo na garganta, que pode ser tratado aqui no Brasil. Ele foi para Boston e ele percebeu que ele precisava do Gugu aos domingos. Porque o Gugu era filho da casa, era formado por ele, soube tudo de televisão graças ao SBT. E aí ele foi falar com o Dr. Roberto Marinho para liberar o Gugu da multa, para ele ficar no SBT. Vocês já conhecem mais ou menos essa história. Se vocês não conhecem, um dia eu vou contar ela aqui no canal. Aí o Gugu, ele é liberado pelo Dr. Roberto e estreia junto com o Silvio Santos aos domingos do SBT. Os quadros Passa ou Repassa, Cidade contra Cidade, TV Animal. Depois o Gugu fez outros quadros, como Nações Unidas, Play Game, também teve Corrida Maluca, quadros que tinham muita audiência com o Gugu aos domingos. Mas a Globo está... e antes o Silvio também pensou em outros nomes, como César Filho, para fazer o domingo do SBT. O Silvio queria largar a carreira, para você ter uma ideia, mas depois ficou por muito tempo, até 2022. Bem, mas a Globo queria ainda um programa aos domingos. E aí ela ficou pesquisando nomes, e o Boni ofereceu para o Fausto Silva apresentar. O Fausto Silva tinha um programa na Band chamado Perdidos na Noite, que é o maior sucesso também. O Faustão sempre foi irreverente, sem roteiros. O quadro era uma zona disfarçada. Era muito zoneado aquele quadro. Um circo televisivo que fazia o grande sucesso e também competia contra o Viva a Noite do Gugu. E aí sim, o Faustão foi chamado para comandar o Domingão do Faustão na Globo. Ainda o Rony Von conta que ele falou para o Faustão: não vá para a Globo, não vá para a Globo. Ele foi e foi o maior sucesso. Aí a Globo começou a incomodar o SBT na audiência. Aos domingos, com o Domingão do Faustão, a Globo viu a liderança novamente, que não via há tempos no domingo aos domingos, né? Na Globo versus SBT, a Globo não via faz tempo essa liderança. E aí começou a ganhar.
O programa Silvio Santos foi se modernizando também, foi em busca de conteúdos. O Gugu também estreou o Big Domingo e em 93 estreou o Domingo Legal. O Viva a Noite acabou, porque o que estava fazendo sucesso era o Sabadão Sertanejo, que a Record lançou um programa sertanejo e foi um grande sucesso. O SBT lançou um sertanejo e foi mais sucesso ainda, o Sabadão Sertanejo. E aí, com o fim do Viva a Noite, o SBT deu o Domingo Legal pro Gugu, que era uma mistura de Viva a Noite, mas aos domingos. E aí sim começou o Domingo Legal em 93, que até hoje está. 94 começou as edições ao vivo, e com as edições ao vivo o Gugu tinha o aparelhinho do Ibope. Então ele cuidava o Ibope da Globo, começou a fazer uma estratégia legal, ganhava da Globo, mas não competia ainda com o Faustão. Sabe quando que ele competiu com o Faustão? Eu já revelo aqui. Porque se você tem um produto, você criou um produto, você tem que fazer a patente desse produto. Mas por que, Alexandre? Porque tem que zelar pelo seu legado. Quando você cria a patente do seu produto, você ganha dinheiro com isso e os seus descendentes vão ganhar dinheiro também. Se você tem uma marca, uma página no Instagram, é muito interessante você fazer o registro dessa marca. Por que, Alexandre? Porque você pode receber uma notificação em 24 horas e deixar de usar essa marca. E aí, vai tirar todo o seu ganha-pão? Não. Então não deixe isso acontecer. Mas eu não sei onde que eu posso fazer isso, Alexandre. Fazer a patente de um produto. Eu não sei onde que eu posso registrar uma marca. Pera, eu sei o lugar certo de você fazer isso. Ah, você achou que eu não ia dar essa dica e não ia falar onde que é o lugar? PA Marcas. Segue eles no Instagram, PA Marcas, que você vai ter todo o zelo, toda a proteção, a segurança, que eles vão registrar a sua marca, vão fazer a patente do seu produto. PA, Produtores Associados, Marcas e Patentes, já estão há 32 anos no mercado. E só depende você dizer sim. Manda um WhatsApp para Rosane no 11 97539 6527. Repetindo, 97539 6527. Eles vão fazer a segurança da sua marca, registrar ela e fazer a patente do seu produto. Não perca tempo, continue ganhando dinheiro com o seu negócio, com o seu produto, na PA Marcas. Segue eles no Instagram, PA Marcas, que eles vão te ajudar. 32 anos no mercado, não é para qualquer um, né? Voltando aqui com o programa, Alexandre Daniel hoje com o vídeo Faustão versus Gugu. Em 97 que o Gugu foi para o mesmo horário do Faustão. E aí, meu amigo, foi uma guerra de audiência. Porque no primeiro domingo o Gugu detonou o Faustão. Ganhou de ponta a ponta. Ainda tem uma chamada icônica aqui no YouTube, que você for ver, que aparece o Gugu ganhando do Faustão numa animaçãozinha muito legal. Isso pendurou em 98, 99, 2000, 2001. 2002 já começou um equilíbrio do Faustão ganhando. Para você, as pessoas falam muito, teve muita baixaria nessa época. Teve muita apelação. O Gugu fazia a banheira, que eu não achava apelação, mas tudo bem. Fazia muitas reportagens sensacionalistas. E o Faustão apelou pro sushi erótico, apelava para outras coisas, mas sempre ali com o padrão Globo de qualidade, para não reduzir a atração como a Globo não quer, porque a Globo sempre quis um padrão em suas produções. Bem, em 2003, a competição estava mais parelha. E aí aconteceu um problema. O Gugu armou o PCC. A entrevista do PCC que prejudicou todo o Domingo Legal. Reduzindo anunciantes, reduzindo o orçamento do programa e assim a qualidade do programa. Reduzindo assim, o Faustão começa a ganhar do Gugu novamente em 2004, 2003. Nesse finalzinho, o Gugu já começa a perder do Faustão e assim distanciando mais ainda. O Gugu começou, ele beliscava às vezes a liderança, mas não com tanta frequência.
O Gugu foi beliscar mesmo de novo a liderança em 2008 com os quadros mais assistencialistas, como Reforma de Casa, Construindo o Sonho, ou Reforma de Carro, Reforma do Caminhão, onde foi ganhando da Globo novamente, liderando, não de ponta a ponta, mas liderando no Ibope. Até se você for ver com esse episódio do BCC, o Domingo Legal muda, não tendo mais questões jornalísticas e voltando pro que era o programa, ainda com vídeos mais gravados, programas VTs mais longos, né? Vídeos mais longos, até alterando o Domingo Legal, que era espontâneo ao vivo, e ficou mais um programa frio nos domingos. Até que eu falo que hoje em dia, os que ficaram no domingo, pegaram esse mal do Gugu. Fazer VTs longos. A Eliana faz VTs de 3 horas, com a mesma pauta. O Rodrigo Faro, o Geraldo Luiz, eles pegaram a pior coisa do Gugu. Esses VTs longos que cansam, esses formatos longos que cansam. Não pegaram as ideias boas do Gugu de fazer um programa. Eu acho que quem assistiu o Domingo Legal lembra, em 95, 96, como era dinâmico o programa. Tinha banheira, tinha o táxi, tinha Gugu na Minha Casa, tinha com concurso na rua, tinha boquinha na garrafa, tinha elas e eles, tinha VT, tinha jogo, tinha o cofre, tinha tudo no programa, era recheado. Hoje os programas de domingo são muito chatos, porque são as mesmas pautas por 3, 2 horas, só tem 2 quadros, não tem inovação, não tem aquela coisa louca que o Domingo Legal tinha. Ainda o Domingo Legal esse ano vai voltar com quadros icônicos do Gugu. Desde criar, ao invés de criar coisas novas, ao invés de tentar a criatividade, não, quer se apegar ao passado, ao museu de grandes novidades. É isso que eles querem fazer. Eles querem fazer a música do Cazuza ao museu de grandes novidades. Eles não querem colocar coisas novas no domingo. Até para você ter uma ideia, a Globo quer arriscar, porque a Globo está confortável na audiência, mas não, o SBT, eu já falei aqui, com os programas de domingo, não querem arriscar, eles estão confortáveis ganhando da Record, então não querem arriscar e perder essa vice-liderança, em vez de tentar arriscar e até tentar ganhar da Globo, como o Gugu fazia, arriscava e ganhava da Globo, não. Com orçamento baixo ainda, hein? Que um orçamento que não tinha muitos dinheiros, não. E é isso que acontece, né? Hoje a gente vê o domingo das televisões e eu peguei um pouco essa fase que você vê que é a mesma coisa sempre, né? Que saudade que era da época do Gugu e do Faustão, que era toda semana um quadro diferente. Você não poderia perder esse programa, porque você ia perder as atrações que tinham no Domingo Legal ou no Domingão do Faustão. Eu assistia mais Gugu, então o Faustão não acompanhava muito, mas eu sei que era também rotativo, era criativo. E hoje as televisões, que um vídeo que eu já falei aqui, a falta de criatividade, a falta de domingo, a falta de fazer um programa com orçamento baixo, mas um programa bom. Eu acho que o Geraldo Luiz vem com isso, mas ele está se baseando no passado, ele está baseando no que já foi feito, em vez de arriscar, de ir atrás de formatos. Pode ser formatos americanos, formatos argentinos, formatos uruguaios, formatos europeus, ou criar. Porque a gente, o brasileiro, é muito criativo. A gente vê cada canal aqui do YouTube, dos nossos colegas, cada canal que a gente fica muito legal, a gente fica assistindo e parece um programa de auditório. Mas não. As produções parecem mortas, elas não querem investir, elas não querem criar. Quem cria, quem está investindo, quem está fazendo é a Globo. E quem não precisaria, né? Quem não precisaria, que está na liderança é a Globo. Mas a Globo é Globo. O resto não é mais o que era o SBT aos domingos. É só Passa ou Repassa, é só um programa da Van, daí Frio da Eliana, os mesmos quadros do programa da Patrícia, que não tem a rotatividade quando o pai dela estava aos domingos. Muito triste que os domingos que eu tava te contando aqui, os domingos de 80 e 90, que eram tão movimentados, caóticos, Carla Pérez, tinha o Latino, tinha o Julio Iglesias, o Roberto Carlos. Pra ter uma ideia, o Faustão usou Roberto Carlos pra ganhar do Gugu e perdeu pro Gugu.
O Zezé de Camargo, o Leonardo ia no Gugu. Teve o acidente com o Gerson Brenner, que até a repórter, que era a Sônia Abrão, na época, foi impedida pela Globo. A Globo empurrava para não ter audiência. E o pico de audiência do programa do Gugu, daquela época, foi em 1996, com a tragédia dos Mamonas Assassinas. Aí o Gugu viu a necessidade de investir em jornalismo aos domingos, mas infelizmente perdeu a mão ali, porque estava perdendo para o Faustão em 2003 e falou, vamos fazer uma farsa, que foi a farsa da entrevista do PCC. Até o Silvio, a Veja, foi entrevistar, você viu a fita? Olha, eu não vi a fita. Eu fui ver depois dessa fita e eu vi, quando vi que era uma armação mesmo. Demitiu os profissionais, depois recontratou, ok, acontece, os erros, os excessos, quando você tá perdendo, você tem isso, acontece, mas é isso. Os que ficaram nos domingos da televisão brasileira se basearam na pior versão do Gugu, que eram os quadros longos, de assistencialismo, não tem mais a alegria dominical, não tem mais o enredo que tinha o Domingo Legal, o Domingão do Faustão, o programa Silvio Santos, os outros programas que tinham os domingos. Cadê essa essência do domingo na televisão brasileira? Quem tá fazendo isso é a Globo. Claro, do jeito Globo, não do jeito SBT, que falta esse jeito SBT, não falta. O Geraldo veio aí, mas com coisas antigas, coisas do passado, tem um problema aí. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa história. Gugu versus Faustão é uma criatividade, explosão de audiência aos domingos. Se você lembra desse embate, lembra de alguns quadros que eu citei aqui, coloca nos comentários. O Sushi Erótico, também tinha um Arquivo Confidencial, Sexolândia do Faustão, tinha também, depois que ele fez, tinha Fala Dercy, que depois ganhou um programa solo no SBT, a Dercy falava cada coisa, Jogo da Velha no começo do Faustão, as gincanas lá no Parque Aquático da Globo, que era o maratona, como que é? Olimpíadas do Faustão. Tinham muitos quadros do Faustão, como o Domingo Legal, o Gugu tinha o Táxi, Gugu na Minha Casa, Homens versus Mulheres, os quadros que ele mostrava o jornalismo. O que você lembra do domingo? Comenta aqui. Me segue no Instagram, alexandredaniel.oficial, que eu vou gostar muito. Tem muitos joguinhos legais lá para você participar. Se você gostou, curta. Compartilhe esse vídeo, a história da televisão. Eu volto num próximo vídeo com mais coisas, com mais novidades aqui no canal Alexandre Daniel. Tchau!